Pois bem, meus amados, nós vamos hoje ouvir o que o Senhor tem nos dizer no capítulo bem inicial da Bíblia, capítulo 2 de Gênesis. Porque o nosso propósito é refletir sobre as maravilhas de Deus. Quando nós estávamos orando, vocês falaram sobre ser grato a Deus, sobre o coração grato a Deus. Você tem um coração grato? Você já parou para observar as maravilhas de Deus? A Escritura nos Salmos nos diz que os justos, eles consideram as maravilhas de Deus, eles observam. Enquanto o homem que não está atento a Deus vive, mas não observa aquilo que Deus fez, ele não consegue ficar atento às maravilhas de Deus, apenas vai vivendo como se o Deus dele fosse o próprio ventre. Os justos consideram tudo o que Deus faz. E a gente pode ver isso em Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus 6, foi falar para o povo sobre não estar ansioso, o que foi que ele fez? Ele contou um pouco sobre como Deus administra a criação. Ele chamou a atenção das pessoas que estavam lá para observar, considerar exatamente o que o salmista diz, que os justos consideram as obras do Senhor. E ele chamou todos a considerarem. Vocês já pararam para observar que os passarinhos, eles não guardam num celeiro, eles não se preocupam se haverá comida amanhã, eles simplesmente comem, porque, ele diz, o Pai alimenta todos eles. Depois falou dos lírios do campo. Vocês já observaram que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios que Deus veste? E eles não fiam, e eles não costuram, eles simplesmente nascem. Deus os faz assim. Então observe que Jesus considerava a criação divina. E quando nós observamos a criação divina, nós observamos as maravilhas. Porque de fato tudo que Deus fez é bom, muito bom. E é assim, inclusive, que Deus termina a sua criação. Quando, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, diz o texto: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não só bom, muito bom. No próprio crivo de Deus, nos próprios critérios divinos, a criação foi chamada de muito boa. Nós gostaríamos, então, de hoje fazer a leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 4 até versículo 25, que é a narrativa do sexto dia da criação. Deus nos conta em Gênesis capítulo 1 como ele criou todas as coisas em 6 dias. E o capítulo 1 conclui como foi tudo. Inclusive, ele diz que ele terminou. O início do capítulo 2 nos conta que Deus descansou da obra que como Criador fizera. Portanto, o capítulo 1 e os versículos iniciais de 1 a 3 do capítulo 2 nos contam como foi a criação de todas as coisas, de tal modo que Deus começou e terminou. Mas o capítulo 2, versículo 4 até o versículo 25... ele nos conta um dia em especial. É um dia só. É o sexto dia da criação. E nós vamos ver o que Deus fez e como Deus fez. Nos diz assim a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento,
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, porque tudo é teu. E tudo, ó Deus, vem do Senhor, a criação inteira. E nós louvamos o Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, é gracioso. E, ó Deus, encontramos em Ti toda a alegria, toda a felicidade, a razão e o propósito da vida. Portanto, tudo está em Ti, ó Deus. Agradecemos por isso, porque o Senhor, ó Deus, também nos revelou pela Tua palavra tudo aquilo que nós precisamos para conhecer a Ti e a salvação. Que o Senhor receba a nossa gratidão e fale conosco pelo Espírito Santo, de modo, Senhor, que possamos ser fortalecidos, edificados e assim conduzidos a uma vida agradável a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Sim. A gratidão é de fato um propósito de Deus. E nós vemos isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que a gente viva uma vida de gratidão. E observar a criação bem faz a gente ter uma vida de gratidão, uma vida em que nós realmente apreciamos as maravilhas de Deus. E infelizmente os nossos dias são tão agitados, a gente se preocupa tanto em cumprir as nossas metas de trabalho, que é possível que até viajando como nós, que viemos de Caxias do Sul e viemos a Vacaria e tivemos toda uma natureza belíssima ao redor, nosso caminho adornado de uma linda obra de arte que é a criação divina. É possível a pessoa ir de Caxias a Vacaria com pressa, querendo apenas chegar no seu destino e não observar como é linda a criação de Deus. Ou seja, em nossos dias, nós estamos tão preocupados apenas em cumprir metas para que nós possamos alcançar o objetivo final, que é o financeiro, que terminamos perdendo todo o caminho. Em outras palavras, queremos tanto chegar no lugar que perdemos todo o processo. Perdemos todo o caminho que nós trilhamos. E ele é cheio de beleza. Todo o caminho é cheio de beleza. E nós perdemos isso. E eu quero mostrar para vocês um pouco desse caminho, daquilo que Deus fez.
Para que, inclusive, nesses dias, que são dias difíceis, dias cheios de problemas, nós temos crise política, e eu não me refiro à liderança específica de um homem, mas à crise generalizada da política em todas as esferas sociais. Nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise na saúde, nós estamos vivendo um monte de problema. E terminamos olhando tanto para os problemas que não olhamos para as coisas boas. Não olhamos para aquilo que ainda que ainda existe, que as obras de Deus. Porque elas estão ali, elas estão aqui, elas permanecem. E, como nós já falamos, Gênesis capítulo 6, ou melhor, 2, fala do sexto dia. O sexto dia da criação. E nesse sexto dia, ele mostra como Deus criou principalmente o homem. Mas é uma série de detalhes. Uma série de detalhes que vão aparecer que mostra a bondade de Deus. Eu gostaria de recuar um pouco, porque há uma informação antes, no capítulo ainda 1, que é importante nós observarmos, e eu gosto de costumeiramente trazer à tona, por ser uma informação que faz parte do dia a dia e que também é desprezada ou ignorada por nós. O texto nos diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Veja, Deus fez tudo muito bem planejado. Inclusive, esses dias eu vi um curto videozinho, que era uma montagem, na verdade, em que uma criança estava dizendo para sua mãe, mãe, sabia que se a gravidade fosse 1% mais forte, haveria um caos no universo? E se fosse 1% menos, não seria possível ter vida? E ele começa a falar isso aí, na verdade é uma montagem para mostrar algo importante, é que o universo está tão bem planejado, tão bem organizado, que basta um cálculo mínimo, uma variação mínima. E a gente acha que o aquecimento global e algumas coisas que alguns informam, dizem que está acontecendo, outros cientistas dizem que, na verdade, isso não é tão real assim, ou não é tão grande como dizem, é como se isso fosse uma coisa caótica, né? Mas não é nada, são variações pequenas, e que inclusive podem passar amanhã, como alguns cientistas vão dizer, que são variações que durante a história da Terra isso foi acontecendo, isso vai e vem, vai e vem. Mas se existem cálculos minuciosos, que se eles sofressem variação, não haveria nem vida. Basta uma variação, vamos pensar, no curso de um planeta, de um asteroide, na aproximação da Terra em relação ao Sol, uma variação mínima. E nós não conseguiríamos viver, porque é quente demais, porque é frio demais, uma colisão que seria catastrófica de verdade, e assim vai, mostrando que existe um Deus, porque tudo, de fato, aponta para Ele, para essa mente brilhante. E uma das coisas maravilhosas, brilhantes, é que foi Deus quem fez a comida. Deus foi quem fez as plantas. Ele fez. Um dos maiores calcanhares de Aquiles para aqueles que querem defender essa esdrúxula teoria que é o evolucionismo. Como é que se poderia falar da evolução das plantas? Elas simplesmente existem, são variadas e assumem todas as formas, vivem em vários lugares. E como é que elas de repente surgiram com tanta variação? Como é que elas foram formadas desse jeito, né? Não há nenhuma explicação nessa teoria esdrúxula, que é a teoria do evolucionismo. E elas foram criadas por Deus e elas são alimento. E vocês gostam de comer, não gostam? E como é bom comer bem. Essa maçã, pera, né? O Alexandre comeu agora pera, né? E duas logo, né? Não quis nem compartilhar com ninguém. E tudo isso foi criado por Deus. Observe. Deus fez essas plantas. Deus fez. E Deus não só fez as plantas, mas também deu para nós a capacidade de comer, de desfrutar. Basta nós olharmos para outros animais em que esses animais, eles não têm
por exemplo, as glândulas que nós temos que sentem o gosto. Eles não sentem o gosto que nós sentimos. Não é todo ser vivo que tem o prazer de comer uma boa comida e simplesmente dizer, que gostosa essa comida. Não. Eles comem, cada animal, né? Cada ser vivo tem o seu próprio cardápio, porque eles precisam comer para viver. Todavia, nós temos algo que Deus deu que é maravilhoso. Comer para nós não é só uma necessidade. Comer para nós é um prazer. E esse já é um ponto básico da alegria que nós devemos ter naquilo que Deus nos proporciona. Porque Deus nos deu o prazer de desfrutar das maravilhas que Ele fez. Deus deu o prazer de desfrutar. E eu quero que você observe, porque todo dia na sua mesa há alguma coisa. Todo dia há na mesa algo das mãos de Deus que nos foi dado graciosamente e que nós podemos desfrutar. E desfrutar, lembrando, Deus pensou na gente. Observe, Deus pensou na gente ao criar o que nós comemos e Deus pensou na gente ao nos dar o prazer. Existem algumas pessoas que é aquela teologia do sofrimento, né? A teologia do sofrimento, que também é uma filosofia, tá? Então, há uma filosofia que diz que, na verdade, a carne ela é má, o espírito é bom, então a vida, o que resta é sofrer mesmo, porque o que importa é depois o espírito, né? Então, eu vou chamar de a teologia ou a filosofia do sofrimento. Essa teologia ou filosofia do sofrimento, ela não é bíblica. E uma das provas que não é bíblica é que comer traz satisfação, traz alegria. Você come e você fica alegre. Bom, a gente comer demais fica triste também, né? Mas a comida traz satisfação. E Deus foi quem fez isso. Não é uma coisa assim, isso é meu, então eu não posso comer e sentir alegria, prazer, satisfação, porque isso é pecado, porque eu só tenho que ter prazer em Deus. Opa, peraí. Ter prazer em Deus inclui o comer para a glória dele. Lembrem do que Paulo nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais o quê? Qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus não é só, eu estou trabalhando e eu vou trabalhar honestamente. Beleza? Certíssimo. Ou dizer, fazer para a glória de Deus é fazer um café, um almoço, uma janta na igreja. Esse café, almoço e janta é para a glória de Deus. E eu em casa não? Ou mesmo fazer o trabalho, vou evangelizar, então eu estou fazendo a obra de Deus, então eu estou vivendo para a glória de Deus. Não se restringe a essas coisas. É viver e ver que Deus é o autor de tudo. É você comer e dizer, Deus, eu como e sinto prazer na comida, alegria. E foi o Senhor que fez isso. Como eu sou grato por poder comer e comer com satisfação. Deveríamos comer com muita satisfação. Dizem que o crente, o cristão, é o que mais come, né? Lembro-me há muito tempo, em uma turma do seminário que eu ensinava, em que o presidente da turma procurou um restaurante para haver uma confraternização de final, né, de ano, conclusão, formatura, e então nós iríamos juntos, inclusive. E ele ligou e disse que o restaurante, né, simplesmente, ele disse, quanto é por pessoa, a gente quer fazendo orçamento, é tanto. E no meio da conversa ele perguntou, me diz uma coisa, é crente? Sim, nós somos uma turma do seminário. Não, para crente é mais caro. Mas por quê? É porque vocês não bebem, mas comem demais. Então, comer é bom. Sentir prazer de comer é bênção. Claro, a glutonaria é outro ponto, a bebedice é outro ponto. São pecados porque é uma idolatria. Quando se come pelo comer apenas, você faz do ventre o seu Deus. Então é como se você estivesse vivendo para sacrificar ao seu Deus, que é o ventre. Então não é isso. Mas o comer com prazer, entende? Porque se você faz isso consciente de que Deus foi quem me deu tudo que eu desfruto, você está adorando a Deus. Eu estou adorando ao comer bem. Já ao contrário, pense, você tem uma comida e você, em vez de comer com prazer, come com má vontade. Aquilo que você come com má vontade, você esqueceu que foi feito por Deus, ainda que haja um cozinheiro. De fato, você pode me dizer, e essa comida não ficou tão boa. Bom, temos os detalhes. Todavia, lembre-se
que Deus nos deu o que comer. Isso já é um ponto para você comer com gratidão. Deus, eu tenho que comer. Tá mais salgado do que eu gostaria, tá mais insosso do que eu gostaria, mas eu tenho que comer. Então isso também é uma razão para eu viver agradecido. Então um ponto fundamental aqui já na criação é que Deus fez as coisas. E dentre elas, aquilo que eu como. Aquilo que eu como com prazer, aquilo que eu como com alegria, eu como para glorificar a Deus, eu como com gratidão. Porque Deus fez. Deus fez. Deveríamos nos maravilhar. Veja, a gente observa, a pandemia, tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Tá, é verdade, a pandemia deixou as coisas mais caras e tá uma confusão doida por aí. Mas tem comida na sua mesa? Tem. Então agradeça. Em vez de apenas olhar o preço e dizer assim, tá tão caro, e come reclamando, comendo o pão e olhando a nota fiscal do pão. Ai, que pão caro. Ai, que pão caro. E aí, no final das contas, não sabe nem o que comeu, porque o pão está tão caro que você pensa mais no preço do pão do que na gostosura dele. Olhe para o que Deus fez. Isso que nós queremos que vocês façam hoje. Olhem para as maravilhas de Deus. Olhe para as obras de Deus, para que você não observe mais aquilo que o pecado desgraçou, aquilo que nós vemos, o mundo que já no maligno, do que aquilo que Deus fez que é muito bom, porque a criação é uma obra de Deus, não é do diabo, é uma obra de Deus. E nós vemos que Deus é bom, nos dando a capacidade de ter prazer no alimento e fazendo alimentos que nos dão a satisfação, cada um com o seu gosto, cada um que nos encanta de um jeito. Como Deus é maravilhoso. Até recomendo o Ratatouille, né? É um desenho animado que foca bastante nessa questão da beleza, da variedade dos alimentos. Né? Um desenho animado bem interessante em relação a esse ponto. Versículo 4, então, né, nos fala desse sexto dia. Ele é o início da criação, só que agora é o sexto dia. E o texto diz que não havia nenhuma planta do campo no sexto dia. É interessante que uma falta de observação leva pessoas a conclusões equivocadas. Ele diz assim, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Então há um probleminha normalmente na interpretação. Há pessoas que acham que não choveu desde aquele dia até o dilúvio. Então, só que é um grande problema. 1000 anos, vamos arredondar aqui, tá? 1000 anos sem chover, pelo amor, tá? Lógico que não. Lógico que não. 1000 anos sem chover não é realmente a ideia. A questão é que no sexto dia da criação não havia chovido ainda. Sexto dia. Ele está contando uma história ao início. E além do mais, ele está falando da criação fora do jardim. Esse ponto aqui. Observe que ele fala da criação e depois ele fala do jardim. Que na verdade, inclusive, originalmente a palavra pode ser também paraíso. Tá? Então, ele fala do jardim, que é o paraíso, certo? E esse jardim, paraíso, vai brotar todo tipo de árvore. Mas fora dele, as coisas foram acontecendo aos poucos. Nós vamos falar isso aí. Só que lá na frente, você vai ver que ele disse que não havia homem para lavrar. E realmente, porque no sexto dia ainda não havia o homem sido criado. Ele começou o dia, aí ele fez o homem, e aí sim, e aí segue. Mas quando chegou no sexto dia, não existia homem ainda. Tá? Então até o quinto dia nada, começa o sexto dia, o homem vai ser criado no início, mas até que ele seja criado, realmente ele não existia. E mesmo que depois o homem tenha sido criado, Deus fez um paraíso e colocou o homem no paraíso, no jardim do Éden. E o resto da criação não. Por isso, inclusive, que no restante da criação não estava cultivada. Esse é um outro ponto que a gente tem que considerar. Só que depois da queda, o homem foi expulso do jardim, do paraíso, e obviamente ele foi cultivar o quê? O restante da criação. E é inclusive isso que o texto vai nos dizer. Lá no capítulo 3, versículo de número 23, diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Então, imagine, ele foi lavrar a terra, então as árvores o quê? Foram aparecendo, foram brotando, as plantas foram sendo cultivadas, ele foi cuidando, ele cuidava inicialmente do jardim, depois do resto da criação. Então, a ideia de não chover
não é relacionado a 1000 anos sem chover, não, tá? É o sexto dia da criação. E em relação às árvores, as plantas não aparecerem, é porque fora do jardim, né, as coisas foram mais lentas, porque Deus trouxe um paraíso maravilhoso, fez brotar realmente. Vamos pensar naquela árvore de Jonas. Você lembra da árvore de Jonas? Que surge rapidamente em um dia e morre no outro dia? Deus fez brotar rapidamente árvores para que no paraíso o homem pudesse viver e viver as delícias que Deus criou para se alegrar em Deus. Para se alegrar em Deus. Deus fez as coisas para que nós nos alegremos em Deus. Nos alegremos em Deus. Então Deus vai fazer o homem. Uma neblina sobe, rega a terra. Então veja que isso possibilita, inclusive, que aquilo que Deus plantou, as sementes venham a florescer, ou brotar aos pouquinhos, né? Então formou-se o Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez o homem. Vamos considerar que em algum momento do início do dia, Deus fez o homem. Isso a gente pode considerar, porque Deus fez o homem, depois deu um trabalho para o homem ainda. Colocou ele no jardim e ainda deu um trabalho. Olha, todos os animais vão vir a você, Adão, e você vai dar um nome para eles. É um trabalho árduo, imagina. É um trabalho de horas e horas e horas e mais horas. Pensar, refletir o nome dos animais. Não é só botar o nome. Esse é José, esse é Maria, esse é Espetinho, e aquele ali, e assim vai. Não é dar nomes mimosos para os bichos, como a gente faz com os bichinhos de casa. É dar nomes, é refletir quem eles são. E a Bíblia mostra isso no decurso da sua história, que na Bíblia o nome tem a ver com a característica. O nome na Bíblia é coisa séria. Então eu vou até assemelhar aqui, é como um cientista hoje dá nome aos bichos. Quando ele dá um nome grego ou latino, ele dá de acordo com a característica do animal, da espécie. É a ideia bíblica. A característica tem a ver com o nome. Pode ver que os nomes dos personagens tinham significado, por causa da característica. Quando Adão vai dar nome aos bichos, ele vai dar nome de acordo com a característica. É um trabalho científico. Vou usar esse termo, tendo em vista o nosso contexto, né, mundial. E aí as pessoas entendem muito melhor quando a gente fala nesse sentido. Então, ele estava dando nomes de acordo com as características. Era um trabalho duro, difícil. Ele tinha que analisar e nomear. Daí, inclusive, nós percebemos uma outra coisa. Que Deus fez o homem muito inteligente. Porque no seu primeiro dia de vida, ele já estava trabalhando de forma belíssima, árdua, mas encantadora. O homem trabalhando. E isso já nos mostra também que o trabalho é uma bênção de Deus. Imagina você viver sem fazer nada. Não dá. Há pessoas que, ainda jovens, estão sonhando com a aposentadoria. Eu nunca esqueci um professor, não era jovem, tudo bem, mas um professor de matemática que eu tive, em que ele, cansado, obviamente, da rotina, e a gente tira o chapéu para os professores, são verdadeiros trabalhadores, deveriam ser muito melhor recompensados, de fato. Deveriam ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ganham, porque é um trabalho muito difícil. E ele, já cansado, eu lembro que no semestre que eu estudei com ele contava os dias da aposentadoria. Ele todo dia falava, está faltando tantos dias, ele estava sonhando com a aposentadoria. Só que o problema é quando nós temos pessoas que ainda jovens estão sonhando com a aposentadoria. Mas para quê? Para não fazer nada. Ou jogam na Mega Sena pensando em nunca mais trabalhar. Entende o problema? O problema não é você ter dinheiro, o problema não é nem sequer você dizer assim, fulano enriqueceu. Bom, se Deus quis enriquecer a pessoa, tá, que bom, Deus abençoe. O problema não é esse. O problema é que o trabalho na nossa cultura é maldição. Percebe? Na nossa cultura, o trabalho é como se fosse um castigo divino. E não é. Quer ver? E eu lhe mostro como não é. Fique mais de um mês sem fazer nada. Nada. Deixa alguém cozinhando e você fica pela casa sem fazer nada. Nada. Vai lá, come, deita, dorme, vai ali, come, deita, dorme. Trabalha o gato. Meu gato é comer, dormir e descomer. Então, faça o que o gato faz. E vocês que têm 2 gatos sabem bem, né? Faz o que o gato faz. Passa um mês fazendo o que ele faz. Come, descome e dorme. E você vai ver que é insuportável. Não dá. A gente não aguenta. Porque a gente pensa.
E isso não é vida para a gente. A gente foi feito para trabalhar, produzir, somos criativos. Nós abençoamos pessoas quando trabalhamos. Nós vemos o fruto do nosso trabalho. É bênção. Isso foi uma das bênçãos que Deus deu ao homem. Deus fez o homem e deu ao homem já um trabalho. Como nós já falamos, isso no capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Ele deu ao homem um trabalho. Veja que Deus que dá a gente coisas boas, bênção. Então não reclama do trabalho, esse é um ponto importante. Antes de você dizer assim, trabalhar é um saco, vou jogar na Mega Sena para ficar rico e nunca mais trabalhar. Isso é maldição. Qualquer pessoa que me disser assim, olha, Deus me abençoou com a Mega Sena, eu nunca mais vou trabalhar. Tu não sabe quem te deu isso. Isso é uma maldição. Claro, brincando aqui, porque o diabo não é dono de coisa nenhuma, mas isso não é bênção, isso é maldição. Nenhuma pessoa que enriquecendo passe a nunca mais fazer nada pode dizer que foi abençoada com isso. Isso é terrível, porque significa ser inútil, não tem mais valor, não tem mais utilidade para nada, e a sua vida então é o quê? É a vida de um bicho, que come, descome e dorme. Não tem mais o que fazer. Não é a nossa vida. Então, mesmo que Deus te abençoe com muitas coisas na sua vida, nunca deixe de fazer alguma coisa. Nunca. Se você não... Pessoas... mas pastor, eu envelheci e já não tenho mais o mesmo vigor, né, físico. Não vou fazer a mesma coisa. Tá, tudo bem. Se aposente daquele trabalho e fazer outro. Use um trabalho agora que você tenha condições. De repente, abra um negócio para você. Você não vai ter esforço físico quase nenhum. E vai negociar, vai abençoar vidas com o seu trabalho, com o seu serviço. Vender de forma justa, o que é bom. Inclusive, na nossa sociedade, muito do que é também vendido, às vezes é injusto, é desonesto. Né? Só você vê as coisas como é que estão nesse dia de pandemia. No momento mais crítico da sociedade, pessoas aumentaram em 500.000% o valor das coisas, onde as pessoas precisavam de ajuda. Isso mostra a maldição que é a visão trabalhista das pessoas na nossa sociedade. Uma visão meramente avarenta, gananciosa. Elas fazem do trabalho como um único instrumento para ganhar dinheiro. É só isso. O trabalho só tem como um propósito ganhar dinheiro. Ele não é um instrumento para servir. Por isso que a nossa sociedade, o trabalho, ele é tão desonroso, né? Porque é um trabalho feito de forma avarenta, gananciosa e assim por diante. Então, não amaldiçoe seu trabalho, abençoe com ele vidas. Trabalho é uma bênção, você pode ser útil. Olha como Deus nos abençoou. Eu me sinto útil. Quando você faz uma coisa boa, você não fica encantado? Quando você faz uma comida boa, né? Chega a dona de casa e faz uma maravilhosa, gostosa comida. E todo mundo diz, puxa, que comida maravilhosa, que delícia, Janete. Que delícia, Nilva, que delícia, Zumira, que delícia, Indianara. Vocês não ficam felizes? Talvez, modestamente, né? Fique quietinha, né? Fingir que não está lá por dentro, tá aquela coisa assim, ai, que maravilha, como eu estou feliz que ficou bom, né? Então, assim, nós ficamos felizes quando nós fazemos um bom trabalho. E a prova, uma das demonstrações é isso aí. Uma obra de arte, por exemplo, quando se faz uma boa obra de arte e se aprecia, a pessoa fica feliz, o artista, né? Tudo que nós fazemos bem feito, Alexandre vai fazer a manutenção em um elevador. O trabalho ficou muito bom. Chega a pessoa e diz assim, ficou ótimo. Ele fica feliz, porque o trabalho dele foi realmente bem feito e a pessoa fica satisfeita. Em qualquer área que você trabalhar, você fazendo o melhor e vendo o fruto do seu trabalho, você fica satisfeito. Então veja que isso é bênção, isso alegra a gente. É Deus abençoando a gente. Veja que até o trabalho, que a gente às vezes diz assim, que trabalho duro. Sim, o pecado fez com que a criação, né, caída, tudo se tornou mais difícil. Mas o trabalho é bênção. O que é ruim? É o pecado. É o pecado que faz o cara trabalhar por avareza, escravizar as pessoas, faz com que o trabalhador se aproveite do outro. E assim vai. O trabalho, ele é duro por causa do pecado, não por causa do trabalho. O trabalho é bênção. Louve o Senhor pelo trabalho. Deus, obrigado porque eu posso ser útil. Obrigado porque eu posso abençoar vidas. Obrigado porque o meu trabalho faz com que pessoas possam também produzir em cima dele, inclusive, né, trabalhos, né? São os trabalhos que proporcionam também para os outros o seu trabalho.
E assim uma sociedade em que as pessoas dependem uma das outras. E como é bom poder ser bênção. Como é bom trabalhar pelo prazer de trabalhar. Se pudesse pensar um pouquinho, eu vou fazer aqui uma observação particular dentro do ministério. O ministério não é uma profissão. Infelizmente, muitas pessoas estão profissionalizando o ministério e até fazendo, quem paga mais, a gente vai para lá. Então, não é. O ministério é um chamado. É diferente por quê? Porque você pode ser um médico hoje e amanhã um advogado. Você pode ser um engenheiro hoje e amanhã um médico. Você pode mudar de profissão. Mas você não pode mudar, se deixar de ser pastor e simplesmente não. Ou você é ou não é. Deus não deu o pastor como uma profissão. Olha, eu estou te dando chamando a você aqui para um trabalho, tá? Eu vou assinar tua carteira como pastor e se não quiser amanhã deu. Não. O pastor ele é chamado para ser pastor e morre pastor. Ou então ele nunca foi, tá? Então, ou ele não foi chamado, ou na Bíblia não existe um ex-pastor, tá? Ou é ou não é. Então é um ministério, mas a gente trabalha. Ele não é uma profissão, mas a gente trabalha. E se eu trabalhar o dia inteiro, eu ganho a mesma coisa. Vocês sabem disso. Por quê? Porque é acertado. O salário do pastor é esse aqui. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não é uma profissão, mas é um trabalho. Se eu trabalhar metade do dia, eu ganho a mesma coisa. Se eu trabalhar um décimo, eu ganho a mesma coisa. E se eu trabalhar o dia inteiro, eu ganho a mesma coisa. O que eu vou escolher? Entende? Eu tenho que escolher fazer o melhor. Eu tenho que escolher trabalhar o máximo possível. Por quê? Porque o trabalho é para abençoar vidas e, acima de tudo, para glorificar a Deus. Quem recebe o meu trabalho é Deus. Não importa se eu trabalho pouco ou muito, o dinheiro é o mesmo. Mas importa para Deus se eu faço o meu melhor ou o meu pior. Importa para as pessoas se vocês recebem uma boa palavra ou uma palavrinha qualquer que alguém fez em algum momento e sem preparo nenhum, não edificou coisa nenhuma, só enrolou e não disse nada. Faz diferença, não faz diferença? Não faz diferença estar numa igreja onde o pastor não sabe nada e estar numa igreja em que o pastor ensina a palavra com fidelidade? Faz diferença? Mesmo que não aumente um centavo a mais. Pense do mesmo jeito. Trabalhe para a glória de Deus. Porque ainda que você diga assim, tá, mas se eu trabalhar duro, eu não vou ganhar nada a mais, então eu não vou trabalhar duro. Se eu trabalhar, vamos dizer, se eu trabalhar 5 horas, eu ganho 1.000. Se eu trabalhar 7, eu ganho 1.000. Então eu vou trabalhar só 5. Não é assim que normalmente se pensa? Por quê? Porque é uma visão pagã de trabalho. É uma visão do trabalho como tendo o único propósito o dar dinheiro. Mas isso não é bíblico. Adão não ia ganhar dinheiro algum com aquilo, ele não ia ganhar nada. Adão recebeu o primeiro trabalho e não teve um lucro daquele trabalho. Ele deu nome a todos os bichos no 6º dia e não saiu nada daquilo dali. No máximo, uma gratidão. Ou muito bem. Então, faça seu trabalho para a glória de Deus. Esse é o propósito do trabalho. É servir a Deus e servir ao próximo. Isso é uma bênção, porque eu tenho certeza que quem ama trabalhar e faz o melhor se sente feliz com os frutos do seu trabalho. É só ver os homens da Bíblia que trabalharam para a glória de Deus e como Deus os abençoou. E como isso faz a gente que lê o texto ficar feliz, satisfeito em ver as bênçãos do Senhor sobre a vida desses homens. Então, continuando o texto, e aí vem para o versículo de número 8, né? Depois que Deus fez o homem, veja, Deus fez o homem. E olha outra bênção de Deus. Veja como Deus ama a sua criação. E veja como Deus faz tudo de bom para a gente agradecer, louvar a Deus. Versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha só, Deus fez o homem e plantou um paraíso. Pensando na palavra grega, na Septuaginta, é literalmente paraíso. Paraíso. Ele fez um paraíso para o homem. E dentro desse paraíso, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, já bastava ter criado tudo e dado ao homem para viver. Ele não só fez isso. Ele quis dar ao homem um lugarzinho especial. Vamos fazer aqui uma comparação como um pai que, vendo que o seu filho, digamos, vai casar,
ele pega no grande terreno que ele tem, na grande área que ele tem na sua fazenda, seja lá o que for, e constrói uma linda casa para o seu filho, e de presente de casamento para o seu filho, ele diz assim, meu filho, esta casa é para você. E constrói uma bela casa, dar ao seu filho como alguém que fica feliz em ver seu filho feliz com o que recebeu. Deus deu ao homem uma casa, vamos dizer assim. Ele construiu para o homem um paraíso, um jardim, e colocou o homem lá, com todo tipo de árvores agradáveis. E veja que é interessante, que agradáveis à vista. Eu vou usar um termo aqui que o Alexandre de vez em quando cita, e a gente vê isso no Facebook. Beleza importa. Ele gosta de vez em quando colocar uma foto bonita, comparando um prédio feio com um prédio restaurado, um lugar feio com um lugar que foi embelezado, e aí ele frisa, beleza importa. Ou seja, de fato, tanto é que o texto diz que as árvores não só eram agradáveis para alimento, mas à vista. Veja que Deus se preocupou com tudo. E como nós já falamos, viajar e apreciar a beleza, por exemplo, da Serra Gaúcha, eu fico encantado sempre. Uma das belezas de viajar de moto também é essa. Eu gosto de viajar de moto e ficar apreciando, com todo o cuidado, é claro, porque você está um pouco mais alto na moto e você ao mesmo tempo também está mais livre e consegue aproveitar melhor isso aí. E como é bom ver tudo que Deus fez, causa prazer. Quando você aprecia a beleza da criação e você realmente está atento a isso, você também sente alegria. Há uma alegria em nós, porque nós estamos vendo algo que é belo. É belo. E Deus deu ao homem. Tudo isso Deus deu a gente. Toda essa maravilha Deus deu para a gente. Para a gente se alegrar, para a gente glorificar a Deus com a própria admiração. Quando você olha para um quadro de um pintor e admirando aquele quadro, diz assim, que quadro lindo. O pintor, mesmo que ele estando ao lado, e você não sabe que ele é o pintor, e ele está do seu lado, e você diz assim, que quadro lindo, não é verdade? Você nem sabe que o pintor é ele, certo? E sem saber que é o pintor, você não vai tecer nenhum elogio para ele. Você só fez um elogio ao pintor de forma indireta, porque você não sabe que ele está ali do seu lado, porque realmente o quadro está muito bonito. Aquele pintor que, por ser modesto, não quer dizer que ele é o pintor, ele vai receber aquele elogio com muita alegria. Porque o fruto de suas mãos, o fruto que é o seu trabalho, foi elogiado. Sempre que você elogia a criação, sempre que um cientista ateu olha para o universo e diz que o universo é magnífico, ele que é ateu não sabe que teceu um louvor a Deus em seu rebelde coração, que insiste em negar a existência daquele que é o Criador de todas as coisas. Porque todas as vezes que você louva uma coisa pela beleza e maravilha desta coisa, você está louvando aquele que a criou. Assim como se nós tecemos um elogio para uma cozinheira que fez uma bela, maravilhosa, gostosa comida, mesmo que a gente não saiba que ela está do nosso lado, ela será grata, porque nós louvamos aquele que faz a obra, quando nós elogiamos a obra. Então, veja que até a beleza das coisas é para nós maravilhoso. É algo maravilhoso. Porque ela traz prazer, alegria também. A gente gosta de apreciar a beleza das mãos de Deus, das obras de Deus. E também para alimento, mas nós já falamos sobre isso, não queremos repetir. E o texto continua, olha que coisa encantadora. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Dá para pensar naquela fazenda em que um riacho corta aquela fazenda, naquela imagem deslumbrante, que eu gostaria muito de um dia, quem sabe, desfrutar, né, Alexandre? De um lugar desta beleza. E o texto nos diz que o primeiro rio chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Evilá. E diz assim, onde há ouro? Quem fez o ouro? Meu Deus. E aí o que é impressionante, e aí o homem olha para o ouro e faz do ouro seu Deus. Mata por ouro, escraviza por ouro e até despreza a Deus por causa do ouro. E aí, lembre-se que a Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao ouro, ele despreza o próprio Deus. E o homem que foi criado por Deus à imagem de Deus.
Então, o ouro foi feito por Deus, não para ser idolatrado, mas para apreciarmos ou usarmos, né? Afinal, o ouro também é usado como um bom condutor, né? E em aparelhos mais precisos, o fio condutor é ouro, né? Por causa que é o melhor condutor do que o cobre. Então, veja que Deus fez isso. Foi Deus. Tudo aquilo que a gente usa foi feito por Deus. As cores belíssimas da criação. Você pega uma impressora que imprime cores magníficas, né? Uma fotografia e é impressa. Ou tem uma própria fotografia, ou celular, que captura as imagens, né? E você vê as cores, fica encantado com as cores. Um dia desse eu estava indo para a praia, para a casa do Maurício, para o culto que a gente ia fazer lá. E era bem cedinho, eu saía ainda escuro ainda. Na verdade, na casa dele não. Eu ia pregar em Tramandaí, lembrei agora. E aquele sol vindo em minha direção, subindo magnífico, fez o céu ficar colorido. Coisa linda. Uma fotografia daquela imagem ali é a sua coisa extraordinária. A imagem captura as cores que Deus fez. Que Deus fez. O homem não cria cores. O homem imita as cores da criação de Deus. Na verdade, o homem não cria nada. O homem imita o Criador. Tudo que o homem faz é imitar o Criador. E aí você vê o homem que se gaba das suas obras. Olha, o que eu fiz é muito bom. Ele não glorifica o Deus que criou aquilo que ele imitou. Tudo que Deus fez é maravilhoso. O ouro é obra de Deus. No versículo 12 fala do bidélio e do ônix, que também é obra de Deus. Não é o carro, tá? Pedra preciosa, pelo amor. Então, tudo que Deus faz é bom. Tudo. E deu ao homem. E quando deu ao homem, Deus disse, colocou no jardim do Éden e disse para cultivar e guardar. E ainda disse, olha, coma de todas as árvores livremente. Coma. Desfrute. Só não do conhecimento do bem e do mal. Percebe que tudo que Deus fez é maravilhoso. Mas você consegue observar isso todo dia? Você está atento que o trabalho é uma bênção na sua vida? Você está atento que a comida é uma bênção na sua vida? Você está atento que a criação, a beleza dela e tudo que nos proporciona é uma bênção de Deus na nossa vida? Você já percebeu como é encantador tudo que Deus fez? Perceba. Porque quando você percebe as obras de Deus, você tem a oportunidade de dar graças a Deus. De louvá-lo por tudo que ele fez. Caso contrário, olha o que aconteceu. E nós não vamos entrar nesse ponto, que não é o nosso foco, mas nós precisamos contrastar a murmuração. A primeira murmuração silenciosa, eu vou chamar assim, murmuração silenciosa foi a de Eva. A primeira murmuradora silenciosa da história. Deus deu tudo isso para o homem e a mulher. A serpente disse, não. Se você comer daquela árvore, você vai ter algo que Deus não te deu, o conhecimento do bem e do mal. A mulher olhou e disse assim, Deus não me deu isso, eu quero o que Deus não me deu. E então foi atrás do que Deus não deu. Em outras palavras, ela estava insatisfeita com o que Deus deu. Quando ela se apropriou do que Deus proibiu, ela estava declarando que o que Deus deu não era suficiente. Porque se o que Deus deu para ela fosse suficiente para ela, era suficiente. Mas se o coração dela estivesse plenamente satisfeito, contente, ela não ia dizer, aquilo dali também é bom, vou atrás daquilo ali. Não. Ela poderia ter dito para a serpente, olha, Deus proibiu, mas além disso, tudo que Deus fez é tão bom, ele proibiu, eu não preciso daquilo. Eu estou contente com o que eu tenho. Você está contente com o que você tem? Você está contente com a vida? Eu sei que ela tem problemas, sim. É como eu disse, é um mundo que jaz no maligno e um mundo está debaixo do pecado. Então nós temos dores, nós temos lutas, nós temos dificuldades. É verdade. Mas eu estou chamando a sua atenção para ver aquilo que Deus fez, que é bom. Para que você não observe apenas as coisas que por causa do pecado acometem a sua vida e que não são boas. Olhe para as maravilhas de Deus. Olhe para as obras do Senhor.
são maravilhosas. Porque assim você não vai agir como ela. Você vai ser contente. Seja contente com as obras do Senhor. Lembre-se que lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo diz, olhando para Israel, ele diz que Israel murmurava de tudo, reclamava de tudo, de tudo, de tudo. Nunca estava satisfeito com nada. E ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha para a sua vida e observe as maravilhas que Deus fez, obras das suas mãos. Observe, para que você seja grato. Lá em Filipenses 2,14 diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Olha para o que Deus fez, para que você seja grato, para que você se alegre em Deus e louve a Deus por tudo que Deus fez. Porque isso deixa Deus satisfeito, Deus gosta disso. Deus quer que a gente esteja sempre contente com tudo, porque tudo foi feito por Ele. Então por isso que Ele quer que a gente esteja contente com tudo. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sem murmuração. Sejam hospitaleiros, tenham prazer em servir, prazer em ser bênção. Deus não deu para a gente tantas coisas maravilhosas, tem prazer em ser bênção. E lá em Judas, versículo 16, diz, os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Murmuradores. Não façam isso. Muito pelo contrário. Olha para tudo. Tudo que nós encontramos ao nosso redor, da comida do dia a dia, a beleza da criação, o trabalho de nossas mãos, o ouro que nós relativamente temos, né? Ele está presente muito mais do que nós pensamos, e vamos pensar no sentido aqui de dinheiro, né? Também veio das mãos do Senhor. Deus é o Senhor de tudo. Então, olhe para as mãos de Deus e veja que dessas mãos é que todas as coisas têm vindo. Para que você seja feliz. Porque se você não fizer isso, e só observar aquilo que é ruim, ou mesmo não olhar para tudo que está ao seu redor como uma obra divina, você verá que você não saberá viver. Que a sua vida será uma vida igual à do mundo, que vive para ter, mas não sabe nem desfrutar do que tem. Que está sempre reclamando de tudo, que mata e morre por causa das coisas. Por quê? Porque não consegue considerar as obras do Senhor, quão maravilhosas elas são. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Se alegre no Senhor, porque todas as coisas que nós usufruímos são das mãos do Senhor. E aí pensem, se Deus teve tanta bondade e amor em nos dar essas coisas tão maravilhosas, por que você está tão preocupado ainda? É exatamente o que Jesus faz. Ele aplica isso à nossa vida, ao dia a dia. Você já observou que foi Deus que fez tudo e deu a gente? Foi você não. Foi você que simplesmente, não, eu construí minha vida toda, então eu tenho que ter cuidado, tenho que ter controle. Não. Calma aí. A criação é obra de Deus. E tudo que o homem faz é usufruir dessas obras. Cada tijolo de uma casa é feito de barro, feito por Deus. Ou cimento, feito por Deus, seja lá o que for. Então, veja a bondade de Deus. E como disse Jesus, aquieta teu coração. Aquieta. Porque Deus alimenta, sustenta até os passarinhos que Ele fez. Que Deus veste até os lírios do campo que Ele fez. Como fez você também. Deus nunca quis privar o homem de coisas boas. Muito pelo contrário. A criação de Deus mostra que tudo que Deus quis dar ao homem era muito bom. E Ele deu tudo de bom. Então, descanse no Senhor e desfrute de tudo que Deus nos dá com gratidão e louvor ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por Tua palavra.
Bendito seja o teu nome para sempre. Damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua bondade, por tudo, meu Senhor. Ajuda-nos a viver a vida para a tua glória, ajuda-nos a desfrutar de tudo para a tua glória, ajuda-nos a nos alegrar em ti, porque tudo que o Senhor faz é muito bom. Obrigado pelo teu amor, graça. Obrigado, Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração. E tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.